Olá, amigos da TV Interaja e do programa Sobral Meu Canto. Vocês acabaram de ver a belíssima apresentação da professora Regina Harder. Ela acabou de tocar Yesterday, dos Beatles, de autoria de Lennon e McCartney. A professora Regina Harder é graduada e mestre em música pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Ela tem um trabalho muito interessante como pianista, como professora, e ela é a nossa entrevistada de hoje aqui no programa Sobrar o Meu Canto. É um prazer tê-la conosco aqui, professora Regina. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu de estar aqui, de estar hoje como moradora de Sobral, né? Há 3 meses estou morando aqui e agradeço a oportunidade, professor, de contribuir um pouco para o desenvolvimento da arte, da cultura, da música aqui na cidade. Agradeço esse convite para a Bom, professora, entrevista. me conte assim um pouco da sua experiência. Nós sabemos que você é da cidade de São Paulo, né? E me explica um pouco essa sua trajetória, desde São Paulo, passando por várias universidades do Nordeste, enfim, do Brasil, até chegar em Sobral. Essa sua experiência de sair de um grande centro, que é São Paulo, um grande centro da música, né? Da Universidade de Campinas, da cidade de Campinas, e passar por várias universidades e chegar até Sobral. Como é que foi esse processo até chegar aqui? Olha, isso é uma longa história que daria uma novela, né, professor? Mas como o nosso tempo é restrito, primeiro eu sou de eu brinco, eu sou meio cigana. Eu sou de uma família, meu pai sempre se mudou, né? Eu nasci, na realidade, no Pantanal Mato Grossense, né? E quando eu tinha 8 anos de idade, devido à profissão dele, ele ia se mudando, chegamos à cidade de São Paulo e ali ficamos por vários anos até ele se aposentar, mas sempre dentro do estado de São Paulo. E a minha influência muito grande no início do estudo de música foi através dos colégios internos que eu estudei, né? Eu tive professores muito bons, eu tive um professor que formou uma banda, um maluco, que resolveu fazer uma banda, convenceu todos os pais a comprarem os instrumentos. Minha mãe ganhou uma herança, comprou uma flauta transversal para minha irmã, uma trompa para mim. E esse maestro formou uma cultura musical. Então, ele pôs a banda para tocar, que a gente chamava de Furiosa, mas ele nos levava a estudar nas melhores escolas da capital, na Escola Municipal de Música, nos levava para os festivais. Um grande entusiasta. E isso eu participei de vários festivais em Campos do Jordão, Brasília, Curitiba. E eu devo muito essa questão a esse professor Derosdete Serafim Ferreira, que é um advogado e um amigo da música, e um idealista da música. E porque eu estudava piano, sempre estudei piano, era o sonho da minha mãe ser pianista, não conseguiu ser, então a filha tinha que estudar piano, mas aquilo me deixava num certo isolamento. Daí o que me fez realmente a progredir na música foi estudando clarineta, estudando trompa, estudando outros instrumentos musicais que eram obrigados dentro do conservatório musical. Nós éramos obrigados a estudar um instrumento complementar. Então, com esses instrumentos complementares, cada ano a gente tinha que estudar um diferente. Isso foi abrindo os meus horizontes, foi me levando aos festivais, foi me levando aos concertos e foi moldando toda essa minha trajetória musical, né? Tanto que na Unicamp eu entrei para o bacharelado em trompa, não entrei para piano. Como eu era a única aluna do curso, contrataram um professor canadense e não deu certo o visto, ele não ficou. Ao mesmo tempo, eu tocava piano no mesmo nível, ao mesmo nível que os outros alunos que entraram. Então, na época, o maestro Benito Varez, nosso diretor, falou: Regina, vamos mudar para o curso de piano, resolve o seu problema e resolve o nosso. Então, e nunca mais teve curso de trompa lá, pelo que eu saiba, né? Ficou muitos anos fechado. E daí eu fui para a graduação do piano automaticamente, que eu tinha o nível para fazer ou no sopro ou no Sim. piano, né? Ah. E daí acabei me formando em piano. Sim, Mas aí na sua trajetória você acabou vindo para o Nordeste, né? Chegando na cidade de Sobral, mas antes de passar por várias universidades, né? isso, é a minha primeira experiência. Eu trabalhava numa universidade particular e fui transferida para ser diretora de uma na Bahia, de uma escola de música de grande porte, no Recôncavo Baiano. E nesse período eu prestei concurso para a Universidade Federal da Bahia, então eu trabalhava nas duas instituições.
E foi muito legal que deu para a gente fazer vários projetos envolvendo os alunos da UFBA com os alunos da particular e foi dali acabaram saindo trabalhos até de mestrado, uma escola muito grande, com uma estrutura muito boa. E ali eu fiquei um bom tempo, depois entrou um processo de separação, voltei a São Paulo e a outra universidade que eu voltei a trabalhar, comecei a trabalhar, foi a Federal de São Carlos. Ali já foi numa área mais de percepção musical, um curso de licenciatura, mais direcionado ao ensino da música mesmo, né? E, por último, eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade Federal de Sergipe, que para mim foi o meu grande desafio, porque chegando lá eu fui destinada a dar aulas no colégio de aplicação, que tem dentro da universidade, né? E eu nunca tinha dado aulas para ensino médio e nem fundamental. Então, ali eu tive uma experiência ímpar, que foi implantar a disciplina música dentro do colégio da aplicação, em função da lei que foi aprovada, que a partir de 2012 as escolas devem ter o ensino de música. Mas só que o colégio de aplicação se antecipou 2 anos antes e já começou a implantação. E nisso os nossos alunos do curso iam lá estagiar, né? Então foi um desafio muito interessante para mim na minha carreira, que eu fui dar aula para o ensino fundamental e médio de educação musical, né? Ok, então vamos de música com a música Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ok, vocês acabaram de escutar essa belíssima apresentação, de assistir essa belíssima apresentação da professora Regina ao piano, tocando a música Eu Sei Que Vou Te Amar, de autoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Bom, professora, voltando um pouco às suas origens, né? Nós sabemos que a sua origem é alemã, né? Regina Harder, né? É um sobrenome bem forte, Harder, né? É. Então, eu estava lendo um pouco do seu histórico, da sua trajetória, né? Você começou praticamente aos 8 anos, não foi? Praticamente. E teve uma influência do seu ambiente. Na verdade, tinha uma pequena Europa dentro da sua casa. Os seus avós, né? Principalmente o avô paterno, pelo que eu vi no seu histórico, o seu avô paterno teve uma influência muito grande na sua musicalidade, né? A partir dos 8 anos, porque ele escutava muita música. E que tipo de música ele escutava em casa, com essa idade? Olha, foi muito interessante isso tudo, porque a minha mãe tinha loucura para ser pianista. E tentou estudar música e nunca conseguiu ir para frente. Então, praticamente, eu fui meio que destinada
a trabalhar com música. Nós morávamos no interior, não tinha um instrumento, minha mãe desenhava as teclas na mesa e ali o que ela aprendeu e não foi para frente, ela foi ensinando a localização. Ela foi a primeira educadora musical. Apesar da origem dela ser de sírios, ela não conseguia entoar por causa da cultura síria, só conviveu com sírios, é um outro tipo de música, né? Ela nos educou musicalmente a localizar as notas, tudo em cima da mesa. Ela tinha uma loucura, né? E o pai dela era sanfoneiro, que animava todos os bailes lá no interior da região de Tietê, lá Porto Feliz, no estado de São Paulo. Então, ela tinha aquela admiração do avô, do pai, que era sanfoneiro, e ela sonhava, e o pai dela deu um violãozinho de plástico, e ela tentava, mas nunca conseguiu se desenvolver em nada na música. Então, as filhas dela sim, iam realizar aquele sonho. E ela acabou se casando com meu pai, que é um alemão, e minha avó é dinamarquesa, né? E meu avô Então, alemão. na verdade, é um mosaico, né, de raça, né? A parte alemã do seu avô paterno, dinamarquesa, da avó materna, e a síria da minha mãe, da mãe. E do meu avô, que era o sanfoneiro, dizem que ele é judeu português. Ixi, então, pelos estudos. Então, não, eu sou uma mistura de raças assim. Mas o que me marcou muito foi meu avô paterno, que ele, uma vez ao ano, nós íamos passar as férias no sítio. Ele tinha uma cooperativa muito grande, foi um dos fundadores da Cooperativa Agrícola de Cotia, e tinha uma granja, um sítio muito grande, e tinha uma sala que era especial, que a gente ouvia música. Então, ele tirava assim, como se fosse aquele grande mistério para mostrar para a gente, vou tirar esse LP aqui. E ele me contava, por exemplo, colocava Wagner, né? Falava sobre o Rio Reno, sobre a ópera, né? Que Wagner escreveu sobre o Reno, a mitologia. Agora, ele me colocava, me levava a viajar para os lugares, né? Me contextualizava onde acontecia. Por exemplo, a Suite Peer Gynt de Grieg, né? A canção de Solvay. Então, ele punha a gente ali para escutar e ia contando a história. Esse lugar eu conheci, por aqui eu passei. E sempre dava aqueles LPs para a gente. E a gente voltava para o interior. E eu voltava com aqueles LPs todos, e até hoje eu tenho um guardadinho que eu remendei todinho, e eu ficava escutando aquele mundo diferente de sons, porque a única referência que eu tinha na época era de um bar na esquina que um senhor tocava a guitarra havaiana todas as sextas-feiras. Eu lembro que ele tocava tema de Lara, algumas músicas de filme. E eu me emocionava muito também com a Ave Maria, que tocava todo dia às 6 horas, né, na igreja. Então, essas foram as músicas que me marcaram. Foi a Ave Maria e esse senhor tocando essa guitarra havaiana. E uma excursão de um coral que depois eu vim cantar em São Paulo, parou na nossa cidade e fez uma apresentação no teatro. Para mim, aquilo foi isso na cidade de Presidente Prudente, eu tinha uns 6 anos de idade. E para mim, aquela apresentação assim, foi algo marcante na minha vida. E eu vendo aquele coral maravilhoso que fez muitas obras com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, eruditas, e tudo, cantando perfeitamente bem, fazendo todo uma turnê, né, pelo Brasil, o coral Carlos Gomes. E eu olhei, vi aquele maestro e eu falei para minha mãe, quando eu crescer eu vou querer reger esse coral. Aquilo me impressionou, me marcou demais. Aquelas vozes todas divididas, lindas, né? Porque fora isso a gente tinha aquele... Meu pai era meio... tentava preservar um pouco, então eu não tinha muito acesso à rádio, à mídia, à televisão, só o médico da cidade que tinha. Eu me lembro, na Copa 70, ia todo mundo lá olhar, né? Então a gente não tinha aquele acesso que a gente tinha. Então, esse coral que foi fazer esse recital, até inclusive tocou a Aquarela Brasileira, foi uma música que me marcou, que é uma dessas que eu toquei, né? Sim. Então, essa foi um marco muito forte. E depois, mais tarde, eu participei desse coral, e com esse coral eu cantei
Choro 10 de Villa-Lobos, Sinfonia de Beethoven, tudo com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. As Sinfonias de Mahler, dos Milhões. Fizemos muitas músicas eruditas, participamos em festivais de abertura, de festival de inverno. É uma história riquíssima, assim, de um mesmo elo na infância, que né? Depois de muitos anos eu reencontrei lá na cidade esse elo, né? E a partir dessa vivência que eu tive, desse concerto numa cidade do interior, esse mesmo coral que um dia eu vim participar, me abriu os horizontes, foi onde eu estive nas maiores salas de concerto, cantei com grandes maestros, me interessei pelos instrumentos que eu via da orquestra. Professora, e fui procurando estudar. E voltando assim um pouco na sua graduação em piano, né, que foi o instrumento escolhido por você, né, na Unicamp. Eu li também no seu histórico, no seu Lattes, né, que a sua graduação no piano, lá na Unicamp, ela teve como o recital de Bach, né, o barroco, o grande Bach, o Schumann, Santoro e Haydn, né? Mas eu queria destacar um pouco o Bach, né, o Johann Sebastian Bach, né, que é o grande compositor de todos os tempos. Em muitos livros de música, de história da música ocidental que a gente vê, o pessoal fala de Bach, né, que marca um gênero, o barroco, que é um gênero da música na classificação, que o barroco é... Eu queria que você explicasse para o nosso público aqui o que é o barroco e o que foi Bach para a música. Porque muitos dizem que o alemão Bach foi o maior gênio musical, na verdade, de todos os tempos. Eu queria que você situasse um pouco o barroco, falasse um pouco de Bach, e se você concorda com essa afirmativa que muitos autores colocam o Johann Sebastian Bach como o maior compositor de todos os tempos na música. Bom, primeiro, eu conceituar e falar um pouco de barroco agora e Bach e tudo. Só uma pinceladazinha. É um assunto, assim, extremamente complexo, certo. mais complexo mesmo, né? Mas, assim, a grosso modo, quando a gente pensa em barroco, a gente pensa em Bach, em Vivaldi, em Handel, né? Eu não vou entrar agora no assunto período barroco, porque senão isso vai tomar o nosso tempo, mas vamos focalizar no Bach. O que o Bach deixou de relegado à história da música foi o desenvolvimento do contraponto, né? Então, o contraponto, que seria punctus contra punctus, ponto contra ponto, ele chegou ao ápice da arte do contraponto, que até hoje na música contemporânea é usado. Então, é uma técnica de escrita que eternizou e que caracterizou toda a obra de Bach, né? Temos, por exemplo, Invenção a Duas Vozes, que é um livro didático dele. O que seria? Então, ele começa com um tema. Daí repete. Então, um tema vai repetindo, depois vai se imbricando, mas sempre esse tema vai sendo trabalhado até o final da peça, né? Nas fugas, né? Então, cada fuga tem um Suíte, tema. Né? Aí as suítes já são as danças que ele trabalha, né? Tem as suítes francesas, as suítes inglesas, que ele trabalha as danças regionais, né? E tem currã, rondó, as danças tradicionais da época. Isso já saía do sacro. Realmente é muito complexo, né? Para a gente colocar talvez o maior gênio musical da história, que é Johann Sebastian Bach, o alemão, né? Mas a gente vai agora para um breve intervalo. Sobral News em Manchetes, um programa que aborda notícias e informações de caráter educacional e cultural, tratando de vários temas de cunho regional e nacional. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Sobral e região. Não percam, de segunda a sexta-feira e com reprises ao longo de nossa programação. Apresentação, Lívia Molibe. Vitrines da Vida, um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não percam o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação, Capelão Gerson Pires.
Ok, depois desse breve intervalo, vamos agora de música. A música é Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Ok, vocês acabaram de escutar a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Bom, professora, continuando, falando em relação à sua formação acadêmica, nós sabemos que você tem mestrado em música pela Unicamp e que esse mestrado ele versou, a dissertação teve como tema a musicalização em grupo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sou uma entusiasta do ensino de instrumentos em grupo. Quando eu trabalhei na Bahia, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um grande nome aqui, que quem trabalha com bandas filarmônicas conhece, que é o professor Joel Barbosa. Ele desenvolveu um método de ensino coletivo de instrumentos de sopros, que onde a gente passa aqui pelo Ceará, eu escuto as bandas tocando e usando o método. O primeiro método brasileiro para a realidade brasileira é o método coletivo. Todos os alunos aprendem a tocar juntos, coletivamente, os instrumentos numa banda. Então, eu trabalhei nessa área do ensino do piano em grupo. Desenvolvi a metodologia da professora Maria de Lourdes Junqueira, uma professora do Rio de Janeiro, que fez um estudo muito aprofundado na área de ensino coletivo de piano. E a minha dissertação de mestrado foi uma experiência que eu fiz com alunas do curso de licenciatura que entravam para o curso de música sem precisar saber música. Então, eu trabalhei com elas essa metodologia de ensino da professora Maria de Lourdes, que é musicalização através do teclado. Então, a gente vai musicalizar os alunos usando o piano, os teclados como uma ferramenta. Então, é um ótimo método para musicalizar crianças, adultos, econômico, motivador. Elas trocam as experiências entre si. O trabalho de banda que eu trabalhei também, que eu fiz com ensino coletivo de instrumentos de sopros, era muito legal, porque daí a gente tem a aula conjunta, depois separa e faz a aula em grupo. Aquele conceito que você vai ensinar só para aquele aluno sozinho, por exemplo, pegar uma flauta e soprar, você faz com 6 juntos. Então, o que acontece? Um aprende olhando o outro. Às vezes, um não consegue, o outro dá um jeitinho. Então, esse início, né? Eu sou grande entusiasta que o início de qualquer ensino de instrumento deve ser um início coletivo. Porque um se espelha no outro. Ali a gente faz brincadeiras. E o grande resultado do meu trabalho, o título do meu trabalho acabou sendo a atividade de composição
na aula de piano em grupo. Então, ali nós criamos composições juntos, com os materiais que elas aprendiam. Agora vamos para o dia a dia da gente, pôr a nossa realidade. Então, uma escreveu uma composição sobre a bolha de sabão, a outra que estava chovendo e foi recolher a roupa do varal, e ela, com sons que ela foi descobrindo, ela ia retratando essas cenas. Fizemos pequenas trilhas para filmes, sabe? Aquele filmes de cinema mudo, pequenos, fazíamos trilhas com sons. Então, é um trabalho muito interessante que não envolve só aquele sensório motor. Olha a nota ali e põe o dedo aqui. Então, ele é realmente musicalizado. E em grupo, a gente vai fazendo toda essa brincadeira do ouvir, do perceber, de um perguntar, outro responder com os instrumentos. Então, uma maneira incrível de musicalizar, que sai do método tradicional, que é repetir aqueles antigos. Que aqueles programas que os alunos tocam nem sabem por que estão tocando aquilo, né? Desenvolve o sensório motor, olha aqui, põe o dedo aqui e acaba não desenvolvendo o ouvido. Você já ouviu pessoas que estudaram 9 anos de conservatório e não conseguem tocar nada? Não, com certeza. Então, muita teoria, né? Isso, e tinha que tocar um repertório europeu, moldado nos moldes europeus, e eles não tinham significado. Então, hoje, esse movimento do ensino, tanto de piano em grupo como instrumentos de sopro em grupo, que eu estava em Calcaia trabalhando, passei em frente no colégio e ouvi as musiquinhas do método do Joel Barbosa ali sendo usadas. Então, hoje no Brasil, nós temos um método escrito por um brasileiro que treina o Brasil inteiro. Antes tinha que trazer tudo importado americano. E nós temos vários movimentos de ensino de piano em grupo aqui no país, né? E eu acho, não sei se aqui em Sobral já chegou esse movimento do ensino coletivo, né? Mas se não chegou, você vai implantar, né? Então, nosso tempo já está praticamente chegando ao fim. É muita coisa boa que a professora tem para passar, mas o nosso tempo é muito curto, né? E queria agradecer a sua vinda aqui à TV Interage, a Web TV Interage, ao programa Sobral Meu Canto. Você sempre será bem-vinda, professora Regina Harder, professora, pianista, né? Uhum. Está inserida também na área de educação. Exatamente. Além da música, né? Hoje eu trabalho na área de orientação educacional, no INTA, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu dou aula em cursos de pós-graduação, na área de metodologia da pesquisa científica e outras áreas. E eu fico muito grata pela oportunidade de participar desse programa tão interessante, que traz coisas tão legais que eu tenho visto por aí, né, diferentes, e por esse movimento cultural que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Tá. Então, amigos da TV Interage e do programa Sobral Meu Canto, agora fiquem com a música Em Algum Lugar do Passado, que é tema do filme Somewhere Time. Então, amigos da TV Interage e do programa Sobral Meu Canto, até a próxima.